Advogado aí, não é, ô Mesquita? Boa tarde, bom dia. Olá, Silas, bom dia para todos que assistem a Rede Meio em todo o Brasil, programa Ronda Campeão. Exatamente, Silas, eu estou no escritório do Dr. Samay Cavalcante, advogado, da dona Lucélia Maria da Conceição, essa mulher que foi injustamente acusada de ser a autora de 2 assassinatos, que seria então por envenenamento através de cajus, que a perícia constatou que não havia nesse caju que foi apreendido, que seria então aquele alimento que as crianças teriam comido, foi constatado que não havia nenhum tipo de veneno. Estou aqui, Silas, queria pedir permissão, porque sei que estamos na escalada, mas nós estamos no escritório do Dr. Samay, que está aqui ao meu lado, e também está aqui com a gente, Silas, a senhora Lucélia Maria. Não, você pode seguir a entrevista. Conceição. Você pode seguir a entrevista. Seguir, né, Silas? Eu quero só de público. Pronto, então eu vou seguir. Deixa eu dizer para você aí de público. Eu vou seguir. Eu posso dizer? Me dê um espaço. Diga. E aí você segue com a entrevista aí, porque eu sei que eles vão sair. Eu quero dizer a dona Lucília e o advogado dela que eles têm ampla liberdade para me processar porque eu errei a condená-la aqui na televisão. E eu tenho que estar preparado para responder pelos meus erros. A senhora, se quiser, deve me processar judicialmente por calúnia e difamação. Eu fui induzido pelos resultados da polícia, do Ministério Público e da Justiça. Mas mesmo assim, eu como homem de imprensa errei e quero lhe pedir desculpas. Mas essas desculpas não lhe garantem nada. A senhora pode e deve correr à justiça e se eu tiver que pagar, eu vou pagar lá, porque eu realmente descasquei a senhora, eu levei a senhora para o rol da culpa e tenho que assumir isso, tá certo? Agora vamos à entrevista, viu? Dito isso, eu me sinto mais aliviado e vamos à entrevista aí com o nosso querido Mesquita. Certo, Silas. Eu vou passar aqui a dona Lucélia. Dona Lucélia, o nosso apresentador Silas Freire, de público, está lhe pedindo desculpas porque ele foi levado ao erro. Quando a senhora foi acusada, muitas pessoas foram levadas a esse erro de também apontá-la como culpada. Então ele disse que a senhora pode agir da forma que achar por bem, se desculpá-lo ou seguir com algum procedimento contra ele, fique à vontade, mas ele se sente aliviado por estar nesse momento pedindo desculpa para a senhora. Desculpa por todos, muito, viu? Desculpa mesmo, eu estou muito indo com você, mas eu desculpo. Dona Lucélia, como foram esses momentos na cadeia onde a senhora injustamente passou 5 meses? Muito sofrimento para mim, viu? No calor, sem dormir, porque eu não consigo nem dormir que presta ainda. Muito calor, eu sentia muito calor, muito chorando demais, por causa de uma coisa que eu não fiz sendo preso, né? Fui preso quando eu teve meu aniversário na cadeia, 53 anos na cadeia, viu? Por causa disso eu fui preso injustamente, porque eu sempre acreditava na minha inocência, que nunca fui eu. As pessoas, muita gente também me criticando, mas perdeu todo. A senhora teve sua casa perdida, né? Sim. Porque atearam fogo na casa, destruíram. E como é para a senhora ter seu patrimônio? Perdida. Rapaz, está tudo destruído. Tudo. Até minha roupa foi destruída. Tudo. Roupa do meu filho, as coisas tudo destruídas. Eu vi pelo vídeo. Meu filho me mostrou e eu vi. Chorei demais depois que eu vi. A senhora, no dia em que as crianças apareceram lá, a senhora deu caju porque eles eram crianças carentes e a senhora quis ajudar. Nunca dei. A senhora não deu caju? Nunca dei, nunca. Isso é o que eu vejo, que eu nunca dei sacola de caju para ninguém. Então a senhora sempre falou que era inocente e agora vindo esse resultado... Eu falei porque eu nunca dei caju para ninguém. Eu cheguei da rua, fui defendendo lá, botei eu para correr da minha casa, fui presa. Eu andei foi morrendo. Agradeço a Deus porque eu não morri, eu e meu filho, viu? Por causa dessa acusação. Mas agradeço muito a Deus, mas eu nunca dei caju para ninguém. Aí, Silas, a dona Lucélia, com exclusividade aqui para a Rede Meio, falando sobre essa situação vivida por ela, de ser presa injustamente, estar ali na penitenciária feminina em Teresina. Aqui o doutor Samay Cavalcante, que vai falar com a gente ao vivo agora. Doutor Samay, uma situação complicada
porque uma senhora que sempre afirmou inocência, passou 5 meses na cadeia e agora sai um resultado atrasado, tirando ela dessa culpa de ter, então, matado 2 crianças. Perfeito. Em primeiro lugar, Mesquita, é um prazer te receber aqui. Um abraço ao Silas. Eu sou um grande fã do Silas, acompanho o Silas desde quando eu era criança, não, né? Mas desde a minha primeira parte da juventude, sou um grande fã do Silas e realmente é um prazer prestar esse esclarecimento a vocês. Me reportando ao caso, obviamente que é de conhecimento público notório a escabrosidade, a violência extrema desse crime perpetrado. No primeiro momento, logo quando nós assumimos o caso, após a audiência de custódia, onde a Lucélia já se declarou inocente no primeiro momento, no primeiro arrazoado que nós fizemos foi pela prisão domiciliar, que ela tem um certo problema de saúde, a perna dela incha, e isso aí foi negado pela Justiça, o Ministério Público opinou, tudo bem, não foi um problema. Logo após, em resposta à atrial acusatória, que é a denúncia, tá? Nós, em resposta a essa acusação, novamente nós pedimos a absolvição sumária da Lucélia pela fragilidade do conteúdo probatório. E assim, Mesquita, muita coisa aparece, esse julgamento público de internet, ele é cruel. E eu tenho visto aqui pessoas perguntando, por que a defesa não fez referência à perícia, por que não cobrou a perícia? Entenda uma coisa, Mesquita, é vigente nesse país, tá, um Estado garantido pela Constituição Federal de presunção de inocência. Eu sou o defensor de uma pessoa acusada. O Ministério Público, uma autarquia, que tem poderes de investigação, tem poderes de fiscal de lei, tem poderes para processar criminalmente, é o titular da ação penal, está do outro lado. Mas já disse e friso, não existe um litígio entre advogado e Ministério Público. Existe um problema desse advogado com o processo que se apresenta. E aí tem se perguntado isso que eu acabei de mencionar, o porquê da demora. Então, assim, isso é um problema estatal, não é um problema da defesa. A Lucélia é uma pessoa com poucos recursos financeiros, eu sou um advogado, ela está a particular, ela está pagando a guisa de honorários de advogado, de forma parcelada, a família paga, mas entenda, a prova pericial é uma coisa que tem que ser realizada pelo Estado do Piauí, é atrelada essa responsabilidade a ele. Ou a autoridade policial, ou o instituto que vai proceder a esse exame, ou o Ministério Público incitar que esse exame seja juntado o quanto antes, e isso aí de fato não aconteceu. Após 5 meses, o laudo foi apresentado na quinta-feira da semana passada. O que é que acontece? Você não pode querer cobrar da defesa, mesmo porque um dos motivos que eu sustentei a negativa total de autoria, declarando a inocência da Lucélia, em todos os atos processuais onde eu me manifestei, um dos arrimos era justamente esse. Não tinha no processo ainda um laudo pericial. E, obviamente, tem uma audiência processual, tem uma audiência de instrução, que se aproxima agora no dia 23 de janeiro, onde deve restar com clareza solar, a inocência da Lucélia. É o que nós vamos buscar arrimar na prova. Eu disse ontem em declarações na frente da penitenciária feminina de Teresina, a defesa, Mesquita, não arrolou uma única testemunha de defesa, porque nós vamos utilizar as testemunhas do Ministério Público para que a prova surja, que a prova transborde no processo. E aí sim, a juíza presidente do caso tenha um juízo de valor com a prova apresentada em audiência, corroborada com essas provas periciais, e que a gente acredita que vai restar em uma sentença absolutória, que é uma modalidade de sentença que absolve a ré ou o réu de uma acusação criminal. E quanto ao sofrimento da Lucélia, nós sabemos, o Silas tem experiência de longa data, é um jornalista de longa data, você, Mesquita, também conhece os casos criminais do estado do Piauí, e a vida no cárcere é sofrida para criminosos. Imagine uma pessoa que se declarou inocente a todos os momentos, e agora, digamos, aos 44 do segundo tempo, a prova pericial emerge nos autos, surge nos autos, brota nos autos. Então, comprova. Primeiro, a alegação de fragilidade de provas. Agora, com a prova pericial acostada, que sequer apresentou contaminação dos frutos,
é bem complicado para que se exista um decreto condenatório em relação à pessoa da Lucélia. Eu acredito na justiça e eu já vi por diversas vezes, Mesquita, o próprio Ministério Público pedir a absolvição do acusado. Dependendo de como o caso se apresenta, isso é uma faculdade, isso pode ser pedido. E creio que o doutor Silas talvez possa rever a situação do Ministério Público e após a audiência de instrução, nós acreditamos que ele possa pedir, inclusive, a inocência dela. A inocência dela, o caso vai ser litigado em alta temperatura, eu vou com afinco para essa audiência de instrução. Nós estamos preparando toda a linha de defesa, aliás, ela já está preparada. E essa questão da prova pericial, quererem colocar a demora da apresentação desse laudo pericial na cota da defesa, isso aí é uma coisa completamente desarrazoada e fora de propósito. O Estado, sim, e quando o Estado eu falo em caráter lato sensu. Autoridades policiais, Ministério Público, varas criminais, tem o Estado por trás, são autoridades judiciárias, são operadores do direito, e já tinha sido processado na defesa da Lucélia que ela era inocente. E digo mais, a acusação criminal ela tem que ser lastreada em conteúdo probatório, firme, convicto, e que denote uma característica que autorize um decreto condenatório. Isso não acontece nos autos. Não acontece nos autos. A Lucélia foi lançada às feras desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento. Alguém levantou essa bandeira no dia do início dessa tragédia. Friso, eu tenho empatia com a família, eu tenho 3 filhos, eu tenho uma garotinha linda, Maria, de 3 anos de idade, eu sou empático com a família. É grotesco, é uma forma de violência absurda você envenenar crianças. E a Lucélia, no calor do acontecimento, alguém levantou essa bandeira e a população começou a crer que aquilo era uma realidade, criaram um viés de confirmação ali, descambou para... primeiro começaram a apedrejar a casa dela, incendiaram a casa dela, colocaram ela sob alta pressão. E digo mais, Mesquita, hoje o processo vem caminhando e a prova vem surgindo. Aí, o porquê que eu confrontei a peça inquisitorial. Porque essa prova deveria ter surgido já no inquérito policial, antes do oferecimento da denúncia. Se essa prova tivesse surgido antes, e reitero, é de responsabilidade do Estado periciar elementos residuais de um crime. Vou fazer um paralelo grotesco. Eu tenho um 38 na minha casa. Na rua da minha casa, uma pessoa foi vítima de um homicídio e caiu uma cápsula no chão. Essa cápsula lá é um resíduo físico da prática do crime. A polícia colhe esse elemento probatório, a cápsula, tá? Eu vou dizer, pode ser 38, pode ser pistola, qualquer arma que deixe uma cápsula lá no chão. O que é que acontece? A partir desse momento, o crime deixou vestígios. Esse vestígio ele tem que ser periciado, porque alguém poderia levantar uma bandeira e dizer, olha, eu conheço esse advogado, esse Samay Cavalcante, eu conheço esse advogado, eu sei que ele tem uma arma em casa, então foi ele. Tudo bem, Mesquita. E aí o que é que acontece? Eu poderia ser preso por conter uma arma dentro da minha casa, certo? Se eu não tivesse o porte de arma e todas essas questões, eu responderia por isso. Mas se eu tivesse, eu seria atrelado a um crime de homicídio. Como é que isso aí poderia evoluir? Simplesmente você faz uma perícia balística na cápsula do projétil. Você vai comparar se essa cápsula, a cápsula corresponde à ranhura, o que foi encontrado no corpo corresponde. Então, assim, é deficitária a prova pericial. Certo, doutor Samay, obrigado pela sua participação. Nosso tempo está também extrapolando um pouco. Silas está aqui, então, explicado pelo doutor Samay. Aqui a entrevista exclusiva da senhora Lucélia Maria, que fala que não deu caju, e a gente sabe, né, que é uma situação muito complicada, ela ainda responde na justiça, mas, segundo o advogado de defesa, isso pode cair a qualquer momento, porque ele está trabalhando pela inocência definitiva dela na justiça. Silas? Deixa eu dizer, muito obrigado aí a Lucélia, obrigado pelo perdão que ela nos concedeu aí, ao vivo, obrigado pelas palavras do advogado. Dizer o seguinte, querer culpar a defesa agora é brincadeira.
É brincadeira. A polícia pediu a prisão desta senhora sem ter a perícia dos cajus. E aí o Ministério Público, que me desculpe também, a promotoria, recebeu esta denúncia, tá certo? E aí também não pediu a perícia dos cajus, tá certo? E a Justiça recebeu o pedido de prisão do Ministério Público e também não pediu a perícia dos cajus. Então aí, gente, aí não foi só o erro da polícia. Os 3 entes judiciais erraram, pecaram. Ah, esse exame é demorado. Não. Esse exame faz bem aqui na Universidade Federal do Piauí. Esse exame faz em qualquer laboratório de esquina de Teresina. Qualquer um. Por que que a segurança pública não mandou fazê-lo? Ah, quem errou primeiro foram os delegados. Não tem dúvida. E nós estamos cheios de policiais que passam no concurso. Eu tenho dito isso aqui e tenho respondido judicialmente por isso. Nós estamos cheios de delegados e agentes e investigadores que estão na polícia sob efeito de liminar, que não passaram no concurso, não, que entraram na justiça e ganharam o direito de serem policiais. Tem uns que foram até presos